Olá, gente linda de todo o Brasil, mais uma vez aqui com o trabalho de estágio supervisionado em educação infantil, né? Eu estive com vocês aí no estágio em ensino médio e agora com esse trabalho aí gratificante que é o trabalho em educação infantil. Bem, eu sou Valdina do Carmo de Oliveira, estudante do curso de Pedagogia da Uninter, do Polo de Brumado. Como já disse, esse é um trabalho em educação infantil. Bem, essa é a nossa primeira aula e você vai conhecer um pouco mais sobre a história da educação infantil, sobre essa primeira etapa da educação básica. Você que já conhece vai concordar comigo, você que não conhece vai aprender comigo, você que sabe, mas já esqueceu, vai relembrar de novo, né? E assim, né, você vai aprender um pouco mais sobre a educação infantil, que é essa primeira etapa da educação básica. Bem, você conhece a história que nós vivemos, né? No atual, o hoje. Mas você já conhece o porquê, como que iniciou, como que ocorreu essa educação, como que começou essa educação infantil? Você já sabe? Então você vai relembrar comigo essa história. Se você não sabe, você vai, né, ficar por dentro, você vai conhecer e vai se amarrar nessa história lindíssima que foi que se deu, né, a educação infantil. Vamos lá para a nossa primeira aula. Mas não estou entendendo nada. Tá entendendo alguma coisa? Está vendo aí fralda, mamadeira, né, chupeta. Bem, e lá em cima está escrito maternal, jardim de infância e pré-escola. Deu para lembrar, recordar, né, o que essas palavras veio em sua mente? Vocês lembram dessas palavras, maternal, jardim de infância e pré-escola? Bem, é por aí que nós vamos começar. Lá do começo. Não adianta eu continuar do atual, né? Vocês vão sim entender porque vocês já têm esse conhecimento da atualidade da pré-escola, mas é muito melhor saber como tudo começou, né? O que aconteceu desde o início, por que esses nomes maternal e é hoje, né, até chegar na pré-escola que é a nossa atualidade. Então, vamos lá, vamos saber um pouquinho. Então, esses são algumas imagens, né, para fazer aí remeter ao passado, né, lembrar como foi essa trajetória, né, de lá do início até hoje. História da educação infantil no Brasil. Hoje é a nossa primeira aula de educação infantil e nós vamos saber, né, como se deu essa primeira etapa da educação básica. Bem, no slide anterior, você viu lá maternal, jardim de infância, pré-escola. Ao longo da história, foram muitos os nomes, né, para esse período de atendimento à criança pequena, que é anterior à fase de alfabetização, certo? A verdade é que os nomes mudaram junto com a reformulação, né, que afinal de contas é a educação infantil. As alterações vieram na medida em que a sociedade evoluiu, que a infância ganhou a atenção dos estudiosos e que a criança passou a ser vista como um indivíduo com direitos. A percepção de que a creche ou escola são espaços apenas para cuidados com as crianças foi sendo deixado de lado e substituído por conceitos de educação. Boa parte
dos aprendizados obtidos e cuidados recebidos nessa fase serão essenciais para o desenvolvimento da criança no restante de sua vida. Olha que interessante, pessoal. Então, já dando aí para entender um pouquinho, né, dessa história, né, que aqui a gente fala aí que foi evoluindo os nomes, né, através aí das reformulações, né, dos estudiosos, né, da atenção dos estudiosos, e aí foram acontecendo essas mudanças. Bem, mas ainda não estamos, né, na história da educação infantil no Brasil. Agora você vai saber um pouco dessa história. Nós vamos voltar ao passado para entender o nosso presente. Pode parecer chato voltar a décadas atrás para falar da origem da educação infantil, mas acredite, saber como tudo começou pode ser muito útil para entender o lugar que ela ocupa na nossa sociedade hoje. É importantíssimo saber o que aconteceu lá, essa trajetória, né, o que se passou, como tudo começou, né, para entender, né, o lugar que ocupa hoje, né, que a educação ocupa hoje na nossa sociedade. A verdade é que a história da educação de criança no nosso país está ligada a um acontecimento importantíssimo que aconteceu aqui no Brasil. Vamos conhecer qual foi? Foi a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Hã? O quê? Mas o que tem a ver a entrada das mulheres no mercado de trabalho com a educação infantil? Tudo a ver, pessoal. A história, né, tudo começou daí, quando as mulheres adentraram, né, no mercado de trabalho. Bora saber um pouco mais? Então, isso aconteceu por volta da década de 40. Sem ter com quem deixar as crianças, as mulheres recorriam às criadeiras, né, que essas criadeiras eram mulheres que cuidavam de muitas crianças ao mesmo tempo, e na maioria das vezes em condições precárias de higiene. Dessa forma, as creches surgiram como uma medida de sanitização, como um mal necessário para substituir as criadeiras, que eram vistas como as principais causas da mortalidade infantil. Muito interessante, não foi? Então, esse começo foi um dos motivos pelos quais a creche ficou tanto tempo associada à ideia de assistencialismo. Por quê? Porque era apenas as mães entregavam os seus filhos à criadeira para cuidar, apenas para cuidar, porque elas não tinham com quem deixar seus filhos, então deixavam lá para essas pessoas, né, essas mulheres, cuidarem das crianças. Então, a partir da década de 70 e de 80, essa realidade começou a mudar, com o surgimento de estudos e novas concepções sobre a infância. O primeiro grande marco da história da educação infantil veio com o quê? Com a Constituição Federal de 1988. Porque ele reconheceu pela primeira vez a creche e a pré-escola como parte do sistema educacional do país. Então foi aí, né, que aí começou a mudar, onde tudo começou a mudar realmente. E aí vieram só mudanças positivas. Em 1996, o que aconteceu? Outro marco importante veio com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que constituiu a educação infantil como dever dos municípios e estabeleceu as subfaixas. E, no caso, quais são essas subfaixas?
a pré-escola, a creche, né, que vai aí de 0 a 3 anos, e a pré-escola, de 4 a 6 anos. Então, fez aí essa divisão. Essa lei levou a educação infantil ao status de primeira etapa da educação básica, exigindo uma articulação dela com o ensino fundamental. Então, foi daí que começou, né, a educação infantil a fazer parte, ter uma história, né, um nome, né, ser importante, ser o pilar da educação, sendo aí a primeira etapa da educação básica, para depois adentrar aí, né, que são as 3 etapas: educação infantil, fundamental e ensino médio. Então aí, não menos, né, importante, tão quanto importante quanto as outras, é importante a educação infantil. Foi muito bom fazer voltar nesse tempo e fazer, contar essa história, né, e ouvir essa história, né. Bem, esse resumo, né, nos deu assim um alerta, sabe, de saber como se deu essa educação infantil, como se deu a história, né? Ficamos aí já sabendo, né, o que aconteceu aí no passado para que hoje a educação infantil é o que é hoje, o que ela representa hoje na vida das nossas crianças, né? Com leis, com garantias, garantido por lei, né? Essa etapa aí da educação básica. Bem, aqui na tela vocês estão vendo aí educação infantil, né? Que é um trecho, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que diz o seguinte: primeira etapa, a educação infantil, é a primeira etapa da educação básica, que vai de 0 a 6 anos de idade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, de 9394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 29, diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Brasil, 1996. Então, aí já é, né, essa parte aí do que é a educação hoje, ou como deve ser a educação infantil hoje. É só um tira-dúvida, não é um tira-teima, é um tira-dúvida, porque às vezes muitas pessoas podem ter um pouco de dúvida em relação à idade. Muitos podem, você pode até ter visto em algumas pesquisas ou em alguns lugares, onde fala que a educação infantil vai de 0 a 5 anos. E outras falam, né, onde você pode perceber alguma diferença, que fala que é de 0 a 6. Então, é a mesma coisa, pessoal, visto que é só uma interpretação. A creche vai de 0 a 3 anos. E a pré-escola começa aí de 4 anos. A criança entra na pré-escola com 4 anos e permanece por 2 anos. Ou seja, ela fica 4 anos na primeira, no pré-1, que é o que a gente conhece aqui, no pré-1, né, que é a pré-escola. E com 5 anos ela entra no pré-2, que é o último ano da educação infantil, que vai aí de 5, ela vai estudar esses 5 anos completo até chegar aos 6 anos de idade. Então, a partir dos 6 anos de idade, que a criança começa, né, adentra aí na segunda etapa da educação básica, que é a educação fundamental. Entendeu? Às vezes você pode ver em algum lugar de 0 a 5 ou de 0 a 6. Isso varia da interpretação da pessoa, visto que são 2 anos, né, de pré-escola e 3 anos de creche. Tudo certinho? Então, a educação infantil, né, a primeira etapa da educação básica, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional,
diz que deve ter, né? Essa lei diz que deve ter a finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 anos de idade, com a ajuda, né, ou intervenção da família e da comunidade. Como eu já expliquei, né, de 0 a 3 creche, de 4 a 6 pré-escola, englobando, desde que englobam aí todas as modalidades educativas vividas pelas crianças. A educação infantil é uma das mais complexas fases do desenvolvimento humano em seus diversos aspectos, tais como o intelectual, o emocional, social e motor. É importante ressaltar que a educação infantil tem uma função pedagógica, um trabalho que toma a realidade e os conhecimentos infantis como ponto de partida e os amplia através de atividades que têm significado concreto para a vida da criança. O referencial curricular nacional, o RCN, né, para a educação infantil, o RCNEI, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o RCNEI de 98, ela orienta que se deve considerar que as crianças são diferentes entre si, que cada uma possui um ritmo de aprendizado, né? E por isso o professor deve estar preparado para propiciar às crianças uma educação baseada na condição de aprendizagem de cada uma dessas crianças. Bem, é uma etapa, né, de ensino em que, às vezes, a depender aí da formação do professor, ela é vista, né, não com tamanha importância que deve ser, né, que a educação infantil deve ter. Então, às vezes, o seu trabalho não é tão não é tão intencional, né? Visto que cada criança, como eu acabei de falar agora, cada criança ela é singular. Cada criança ela é diferente, assim como todos nós somos diferentes uns dos outros, não é verdade? A criança também é diferente. A criança aprende diferente. Muitas crianças têm facilidade em aprender algo. Muitas crianças têm dificuldade em aprender algo. Muitas crianças é rápida, outras são mais lentas. Algumas crianças são extrovertidas, outras crianças são mais tímidas. Então, isso o professor tem que enxergar. Isso é a visão do professor. Então, todo o trabalho tem que ser direcionado, né? Todo o trabalho tem que ser preparado. Vista aí, né? Que a criança é diferente, ela é singular, né? E precisa aí dessa visão do professor, né? Então, tem que ver aí como a criança aprende para preparar as suas aulas de acordo como essa criança aprende. E também voltar seu trabalho, o trabalho deve ser voltado para a criança, com objetivo, com intervenções, né, com finalidade, né, para que esse desenvolvimento integral da criança seja abstraído, né? Fazer com que a criança desenvolva o que tem que ser desenvolvido, não é verdade? Então vamos aqui para o próximo, né? Para o próximo slide. Poxa, aqui nós temos várias crianças brincando, né? Diferentemente do que eram na antiguidade, lá na história que nós acabamos de ouvir, né? Que as crianças seriam apenas cuidadas e não tendo aí essa intervenção educativa, né? Essa finalidade que tem hoje. Então, hoje já podemos perceber, né? Eu coloquei essas imagens para vocês perceberem aí que crianças pequenas, elas estão
Estudando? Sim, mas de que forma? Brincando, sem tirar da criança a alegria, o prazer, né? A diversão, o divertimento, né? E estimulando a criança aí, né? E dessa forma, desenvolvendo as habilidades da criança, né? A criança está aprendendo, sim. De que forma? Brincando. A criança desenvolve suas habilidades brincando. Então, é brincando que a criança aprende. A criança aprende brincando. Então, aqui a gente percebe, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Aí a gente percebe crianças bem pequenas, aqui, né, com direcionamento. Tudo tem que ter direcionamento, tem que ter intencionalidade. Se a criança aprende brincando, né, eu não posso simplesmente, a criança aprende brincando, então eu vou chegar lá e botar elas para brincar, né? Não, tem que ter um direcionamento. Se a criança desenvolve suas habilidades, que a gente vai aprender mais na frente, as habilidades, então cada brincadeira desenvolve uma certa habilidade. Então, vamos propor essa brincadeira, elas vão brincar, elas vão se divertir, né? Vão ter prazer, vai aprender algo e você, como professor, vai fazer o quê? Observar, né? Se ela está desempenhando o que você propôs na sua brincadeira, você vai estar observando qual é o desenvolvimento dessa criança, né? Como ela está sendo, se está acompanhando as outras, se está meio um pouco para trás, e aí adaptar, né, a brincadeira para todos. Então, a brincadeira faz sim com que as crianças aprendam, se divirtam e você, né, direciona esse aprendizado em forma de diversão. Educar e brincar, né? É o que a gente acabou de ver, né? As crianças sendo educadas, de que maneira? Brincando, né? Considerando as singularidades, né, que eu acabei de falar ali no slide aí para trás, não sei se foi no slide anterior, com a característica própria, né? Cada criança tem sua singularidade com características próprias, né? Portanto, o grande desafio da educação infantil, né, de seus profissionais, de compreender, reconhecer e conhecer o jeito particular das crianças. É o que eu falei. O professor deve ter conhecimentos do seu aluno, né, da sua criança, né, para ele propor aí que a criança desenvolva e aprenda do seu jeito, né, sem forçar, né, ou sem trazer algo que não é do seu conhecimento. Não é porque deu certo lá na outra escola, não é porque deu certo lá onde você estudou em outro estado. Tem uma escola lá que nossa, vi o pessoal aplicando uma atividade muito boa, eu vou aplicar aqui na minha sala. Não vai dar certo. Por quê? Se você não adaptar, não vai dar certo, né? Tem que ter adaptação, adaptar para a vida da criança, né? Para a realidade da criança, da sua sala, da sua escola. Então, a educação infantil, né? Voltando aqui só um pouquinho, a educação infantil, ela historicamente, né, como nós voltou lá no passado, ela é entendida apenas como assistencialismo, ou seja, apenas cuidar da criança. Com o passar do tempo, muitas mudanças foram acontecendo, então passou a ser entendida como um processo educativo. Foi o que nós vimos no slide anterior. Crianças pequenas, né? Crianças bem pequenas ali de creche e de pré-escolas, né? Sendo educadas de forma divertida, né? Prazerosa para elas. E isso não, é a forma de prazer, de brincar, né? De ter esse tipo de educação com brincadeiras, com o lúdico, né? Com a ludicidade,
isso não é só na educação infantil, né? Isso vai, né, até para a vida toda, né? Para as 3 etapas aí da educação, né? Por quê? Porque o brincar contagia. O brincar, ela contagia a pessoa, ela envolve a pessoa, né, o aluno. O aluno fica mais interessado, ela gosta mais, chama a atenção da criança, seja ela de que idade for, seja ela em que fase ela está. Então, o brincar é um instrumento essencial no aprendizado da criança, que a gente vai aprender, né? Essa é só a nossa primeira aula, pessoal, só lembrando, e que nós vamos ter aí várias outras. E é só para ressaltar aqui, né, a importância do brincar aí no processo da aprendizagem. Então, educar e brincar, né? Hoje, o cuidar e o brincar são eixos centrais que caracterizam e constituem o espaço e o ambiente escolar nessa etapa da educação. Ambos, né, educar e o brincar, elas precisam se integrar para melhor atender o desenvolvimento da criança na construção de sua totalidade e autonomia. Antes era só, né, antigamente lá antes de ser educação infantil, né, antes de ser reconhecida, né, como na lei, né, como a primeira etapa da educação infantil, a educação básica, era só o que? Cuidar. A criança era só cuidada. Hoje, cuidar e brincar não é porque a criança tem que educar, mas e aí? Tem que brincar, mas e os cuidados? Continuam? Sim, continuam sim, porque a criança precisa de cuidados também, principalmente com a saúde, né? E precisa se integrar, né? Se aliar. Não só cuidar e nem só educar. Os dois são importantes. A criança precisa, sim, de cuidados básicos relativos à saúde, os quais se caracterizam por meio de uma alimentação saudável, hábitos de higiene, exercício e atividades físicas, momento de repouso e entre outros diversas situações que exigem do professor uma atenção especial em relação com os cuidados com as crianças. Principalmente aí as crianças de creche, né? Que são menorzinhas, que precisam de um olhar mais atento, de cuidados mais específicos, né? E aí, sim, precisam de cuidados, né? Principalmente com a saúde da criança. Continua cuidando da criança e educando ao mesmo tempo. No entanto, é imprescindível que o professor da educação infantil desenvolva um trabalho educacional que favoreça e a conduza na descoberta e da construção de sua identidade, apropriando-se de saberes necessários de sua autonomia, né? É como se estivesse batendo na mesma tecla de que o professor tem que direcionar as suas aulas, de que o professor ele deve sim preparar as suas aulas de acordo com com a vida da criança, né? Com a sua totalidade, com o meio em que ela vive, né? As brincadeiras, ela deve ter uma intencionalidade, deve ter um objetivo para alcançar. E tudo isso aí depende da atenção do professor, de como o professor vai conduzir as suas aulas. Segundo os referenciais, né? Devem ter trabalhados os seguintes eixos. Né? Os referenciais ela falam que deve trabalhar os eixos como com a criança. O movimento, música, artes visuais, linguagem oral escrita, natureza e sociedade e matemática. Né? O objetivo é o de desenvolver algumas capacidades, como ampliar relações sociais na interação com outras crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, brincar, se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se
expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar e entre outros. Aqui eu coloquei aqui para vocês, né? Só um slide, né? Assim, viajando na imaginação, né? Adentrando nesse mundo mágico da criança, né? Que é um mundo mágico, um mundo mágico. Então, a fase da educação infantil é de estimular, pessoal, estimular as diferentes áreas de desenvolvimento da criança, aguçar sua curiosidade, e sendo que para isso é imprescindível que as crianças estejam felizes no espaço escolar. A felicidade da criança, né, a alegria, o prazer, a diversão, tudo englobado principalmente nessa primeira fase da educação. Por isso que muitos veem essa fase, né, sem muita importância, onde muitos acham que qualquer pessoa pode dar aula de educação infantil, né, porque é só ensinar a criança as letras, né, ensinar a criança a ler e escrever, né, alfabetizar, começando aí, né, a demonstrar aí que muitos assim, mostrar, né, começar a ensinar, né, as letras nessa fase. Então, muitos acham que é muito simples. Qualquer pessoa pode fazer esse trabalho. E não é dessa forma, né? Não é dessa forma que a gente conhece. O professor tem que ter, sim, um conhecimento prévio, um conhecimento, né, de como atuar, de como direcionar suas aulas, porque se ele não tiver esse conhecimento, ele não vai conseguir fazer com que as crianças desenvolvam as suas habilidades, que são essenciais nessa faixa etária, ou nessa primeira etapa, né? Que aí adentra aí a segunda etapa, que é a educação fundamental, né? Mas que essa primeira etapa ela tem que ser completa, não tem que ficar suspenso ou algo para trás, certo? Dessa forma, a criança tem que sim vivenciar esse universo, né, de imaginação, esse universo de alegria, esse universo de animação, mas aprendendo, né? Aprendendo. Então, pessoal, esta foi a minha primeira aula de educação infantil, né? A nossa primeira aula. O tempo passou tão rápido, né? E não tá um vídeo grande, porque eu quero que vocês assistam até o final. Quero conduzir vocês, não só nessa primeira aula, que vocês se empolguem para assistir a segunda, a terceira, ou quantas que vierem pela frente. Estou me esforçando o máximo, agora em tempo de pandemia, dessa forma, e sim as aulas, né? Como eu já disse no início, eu fiz o meu trabalho, né? Esse é o meu segundo trabalho dessa forma, né, híbrida. Por causa, né, da pandemia, temos que nos adaptar, né? Temos que nos reinventar e aprender para transmitir. E eu aprendi muito, estou aprendendo e espero que vocês também gostem aí desse trabalho que é desenvolvido por mim, aplicado por mim, né, para vocês. E espero você na próxima aula, a nossa próxima aula, que já vou adiantando, a gente vai falar, né, continuar aí, não falar sobre a ludicidade, né? Nós começamos hoje a falar, não poderíamos deixar de falar da educação infantil, da história da educação infantil, e aí nós vamos percorrer aí essa trajeto aí, né? E da próxima aula nós vamos falar, eu vou falar para vocês sobre
um pouquinho sobre a ludicidade, a importância da ludicidade para vocês. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Assistam até o fim. Não deixe de comentar. Os comentários faz parte do meu trabalho, né, da minha nota. Depende de vocês comentarem. Obrigada e até a próxima.